amados, Pai, queremos que o Senhor faça morada em nós. Bem mais do que tudo, nós queremos a sua presença. Queremos a tua presença manifesta em nós, Jesus. Aleluia, na nossa casa, no meio da nossa parentela, Jesus. Aleluia, aleluia. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Sim, Jesus, nós começamos essa noite e declaramos que nós queremos a sua presença na nossa casa, na nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja morador, residente, ó Deus, nesta casa que somos nós, Jesus. Te pedimos que o Teu Espírito tenha total atuação sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as intenções do nosso coração, Jesus. Eu te apresento agora a cada um, Pai, cada família representada. Eu te peço que o Senhor alcance com a sua mão poderosa, o Senhor que conhece os desejos do coração, o Senhor que conhece os pensamentos da mente, o Senhor que conhece as intenções do coração, Senhor. Seja em tudo, ó Deus, o Senhor a conduzir a vida dos teus filhos. Ó Pai, complete a sua boa obra em nós. Nós que somos essa obra inacabada, nós que somos essa obra em construção. Te pedimos que o Senhor venha a cada dia, Deus, direcionar os nossos passos. Em nome de Jesus. Possamos, Pai, te apresentar um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Uma adoração sincera. Uma adoração, Deus, que venha a fluir do profundo do nosso coração, Jesus. Alcança os nossos pastores, alcança as igrejas, ó Deus, agora que estão, Deus, a adorar o seu santo nome, que estão agora cultuando a Ti, Jesus. Eu te peço que o Senhor alcance, Deus, os lugares assolados, os locais, ó Deus, onde estão os enfermos agora, Pai, a visita, Deus, trazendo cura e restauração. Tu és poderoso, Senhor. Nós cremos na eficácia do Seu poder, nós cremos na eficácia que há no Seu nome, Jesus. Por isso que nos voltamos a Ti, Senhor, reconhecendo a Sua total soberania, reconhecendo a Sua total grandeza, Jesus. Aleluia, Jesus. Só Tu és Senhor. Só Tu és Deus. Só Tu és Rei. Aleluia, Pai. Que essa seja sempre a verdade proferida pelos nossos lábios, reconhecimento de quem o Senhor é. E assim sendo, o Senhor nos alcance, Pai. Nos alcance, Senhor, com a Sua presença. Nos alcance com a Sua graça e a Sua misericórdia, Jesus. Nós pedimos que neste momento o Senhor tome as nossas mentes por cativas ao Senhor. Que todo o roubo da palavra, que todo o roubo desse tempo de adoração ao Seu nome seja dissipado agora no nome de Jesus. Que o Seu povo possa se entregar realmente como o Senhor merece, Jesus. O Senhor merece toda a nossa atenção, toda a nossa adoração verdadeira, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz por mais este momento de adoração ao Senhor, este momento de aprendizado da palavra. Amém. Irmãos, quero te convidar agora a você compartilhar essa live. Compartilha aí no Facebook, compartilha no WhatsApp. Abençoe mais alguém, em nome de Jesus. Talvez o irmão esqueceu que hoje é culto, talvez o irmão se passou, né? Nós estamos meio perdidos no tempo, por estar tanto tempo em casa. Então seja um instrumento de Deus para a vida desse irmão aí, para que ele possa ser edificado também. Em nome de Jesus, aproveite esse tempo aí para compartilhar e para edificar outra vida. Desde já eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Lucas, no seu capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 36. Uma palavra muito conhecida, mas que foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para essa noite. Lucas, capítulo 7, verso 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E lhe disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E disse: dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me com os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus, essa é uma palavra muito gloriosa e riquíssima e valiosa em ensinamento para as nossas vidas. Pode parecer que Jesus era exigente, exigindo lavar os seus pés, beijar a sua testa ou ungir a sua cabeça, mas naquela época era comum isso ser feito, era um ritual entre eles. Se você convidava alguém para sua casa para jantar, não era simplesmente uma janta, mas era considerado um momento especial, era um tempo que as pessoas valorizavam esses períodos. Então, quando alguém ia como visitante, os seus pés primeiro eram lavados, até mesmo porque aquela região da Palestina é uma região que tem muita areia, então as pessoas facilmente sujavam os seus pés. Então era questão de ali hospitalidade, né? As pessoas lavavam os pés do visitante. E outra coisa que Jesus cita aqui que aquela mulher fez e que era feito naquela época era o ósculo, que é com um beijo na testa, né? Era comum naquela época, que era sinal de boas-vindas. Era dado boas-vindas para o hóspede, ali para a pessoa que estava sendo recepcionada. E outra coisa, a última coisa que Jesus cita é que ungia a cabeça, né, com azeite. Era um sinal de respeito. Nós vamos ver que Simão, o fariseu, convidou Jesus para ir à sua casa e ele não faz nenhuma dessas coisas. Ele não faz nenhuma das coisas que eram necessárias ser feitas naquela época. Mas, de repente, entra uma mulher que era considerada pecadora. Quando se dizia a respeito de uma mulher pecadora, era considerada uma mulher prostituta, uma mulher, né, pecadora. Naquela época era conhecida dessa forma. Mas aquela mulher entrou na casa de Simão, sem ser convidada. E o que ela faz? Ela primeiro começa a chorar nos pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus sem parar e logo em seguida ela derrama um unguento aos pés de Jesus. O que eu aprendo com essa palavra, né? Que tipo de anfitriões nós temos sido com a presença de Deus? Né? Aqui mostra 2 cenários, 2 pessoas que se apresentaram diante de Jesus. E você vai ver comportamentos aversos, né? Adversos aqui, comportamento diferenciados. Simão, que convidou Jesus, não tratou Jesus à altura que ele merecia ser tratado, né? Mas aquela mulher, a qual entrou como penetra ali naquela casa, ela tratou Jesus com total respeito, com total rendição. Ela reconheceu a grandeza de Jesus ali, ela reconheceu quem Jesus era e que ele merecia ser tratado, não como um ritual qualquer daquela época, mas ela fez totalmente diferente. Ela entregou tudo de si, né? Suas lágrimas, usou seus cabelos, né? Beijou os pés de Jesus, ungiu seus pés, cuidou de Jesus ali com todo amor e carinho. Quero que você reflita nessa noite, que tipo
de anfitriã você tem sido com a presença de Jesus na sua casa? Como tem sido o tratamento com a presença de Deus na sua casa? Você tem realmente dado o devido valor à presença de Deus? Você tem dado a devida atenção que a presença de Deus merece? Você tem dado realmente o seu melhor ao Senhor? Porque aquela mulher deu o seu perfume, o seu unguento precioso, derramou os pés de Jesus, reconhecendo que ele merecia, né? Ali aquele unguento, diz a história, que era 1 ano de trabalho para se conseguir. E ela deu ali, derramando aos pés de Jesus todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Ela entregou aos pés de Jesus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo como ele era merecedor daquilo. Agora talvez você está aí, né, cultuando conosco, não está dando total atenção, né, talvez preso a alguns afazeres. Eu quero te alertar neste momento. Pare aí o que você estiver fazendo. Se você estiver aí cocheando em 2 pensamentos ou dando atenção dividida, pare agora em nome de Jesus e se entregue inteiramente a este momento de culto. Se desligue aí das coisas alheias, seculares, e se entregue agora a este momento de adoração ao Senhor, como aquela mulher pecadora fez com Jesus, dando o seu melhor ao Senhor. Não seja como Simão, não seja como aquele fariseu, irmãos, que até recebeu a presença de Deus na sua casa, mas não deu o seu devido valor à presença de Deus. Faça como aquela mulher, que apareceu até como um penetra na casa de Simão, mas que deu o seu melhor a Jesus, que deu tudo que ela tinha, entregou todo o seu melhor ao Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de nossas vidas, irmãos, que possamos ser bons anfitriões, possamos apresentar a nossa adoração sincera ao Senhor, que possamos apresentar a nossa humilhação verdadeira ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso melhor, Ele merece toda a nossa adoração e gratidão dos nossos corações. E como resposta disso, Jesus disse para aquela mulher: perdoados são os seus pecados. Simão estava criticando, no seu coração estava julgando, ele não fez nada para Jesus. Em contrapartida, julgou alguém que estava fazendo. Não seja como este homem, irmãos, que julga a adoração alheia. Ah, esse irmão chora demais, esse irmão fala demais, esse irmão glorifica demais, esse irmão fala muito alto. Não julgue a adoração alheia. Cada um sabe da intensidade que deve se apresentar ao Senhor Jesus. Entregue a sua adoração da sua forma, mas entregue de todo o seu coração. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo o que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo o que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo
derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Não importa, Pai, o quanto precisamos abrir mão, não importa o quanto vamos precisar sacrificar, Senhor, não importa, porque a sua presença, ela é mais preciosa, Senhor, do que qualquer bem, do que qualquer sentimento que possamos, Deus, alimentar, Deus, as nossas vidas. A sua presença vale mais. Nós queremos renunciar, Senhor, o que for preciso para ter a tua presença em nós. Nós queremos priorizar a sua presença, nós queremos valorizar a sua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós só estamos aqui por sua causa, Jesus. Só estamos aqui, Senhor, oferecendo esse tempo por causa do Senhor. Porque se não fosse para ti, Deus, de nada valia todo o sacrifício, Senhor. De nada valeria, Senhor, todo o nosso esforço, Jesus. A sua presença, Senhor. Sua presença é indispensável neste momento. Não só neste momento. Na verdade, Senhor, a tua presença é indispensável na nossa vida. Como já foi cantada a primeira canção, nós queremos que o Senhor habite, não só nos visite, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito
nesse lugar. Aleluia, Jesus. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia, Jesus. Nesse tempo que nós temos vivido, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre os sentimentos nocivos que carregamos em nós, que são inerentes do ser humano, mas nós precisamos realmente permitir que o Espírito Santo de Deus prevaleça para que nós não venhamos dar voz a esses sentimentos que nos paralisa, que nos amedronta, que impede que possamos acreditar o poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos vivido dias difíceis e nós precisamos pedir para que o Senhor realmente venha reinar sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir discernimento do Espírito de Deus para esse tempo que nós temos vivido, para que venhamos entender o que o Senhor está realizando, para que venhamos entender o que o Senhor quer fazer em nós e através das nossas vidas. Nós precisamos realmente colocar alguns sentimentos, irmãos, no modo mudo, pedir que eles realmente se silenciem. Assim como o salmista vai dizer para a sua alma: porque você está abatida? Espera em Deus, minha alma. Nós precisamos realmente dizer palavras como essa para nossa alma, porque por vezes nós estamos com a alma atribulada, por vezes estamos com o nosso espírito pesado, sabe, irmãos? Porque nós temos permitido que esse sentimento tenha voz. Nós temos permitido que esse sentimento tenha realmente dominado nossas vidas. E que nessa noite você venha pedir: Senhor, liberta-me de todos esses sentimentos que tem me aprisionado, que tem me trazido realmente desesperança. Nós precisamos crer, irmãos, que nosso Deus permanece poderoso, que nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Deixe o Espírito de Deus dominar a sua vida, a sua mente. Não deixe que as armadilhas do inimigo possam imperar sobre você. O inimigo é oportunista. Ele se aproveita de situações como esta para que nós venhamos realmente paralisar, para que nós venhamos realmente desacreditar do nosso Deus. Nós precisamos pedir que o Senhor nos fortaleça o nosso espírito, para que possamos vencer os dias maus, para que possamos vencer todas as afrontas do adversário, para que possamos vencer todas as guerras internas, porque na verdade o nosso pior inimigo somos nós mesmos, irmãos. Nós somos os nossos piores inimigos. Se nós deixarmos que a nossa carne prevaleça, nós certamente vamos sucumbir, nós certamente vamos nos afastar da presença de Deus. Porque a nossa carne é tendenciosa a pecar, a nossa carne é tendenciosa a realmente desacreditar do Senhor. Mas você é feito de corpo, alma e espírito. E eu quero te dizer nesta noite que o Espírito de Deus, ele está pronto, e o Espírito de Deus quer realmente se manifestar na sua vida. Mas você precisa dar a liberdade para que o Espírito de Deus tenha voz sobre você. Alimente o teu espírito em nome de Jesus. Deixe o medo de lado em nome de Jesus. Maior que qualquer problema é o seu Deus. Eu disse no domingo uma palavra que muito eu amo, que o Senhor
deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está sobre todo nome, sobre todo nome. Aleluia. Entenda isso, sobre todo nome, sobre toda enfermidade, sobre todo vírus, sobre toda preocupação. O nome de Jesus está sobre tudo isso. E nós precisamos realmente acreditar ao Senhor, o nome dele poderoso. Precisamos realmente acreditar na eficiência deste nome, na eficácia do nome de Jesus. E quando você deixar isso acontecer, irmãos, o medo não vai te dominar. Não vai ter síndrome de pânico que vai te parar dentro de casa. Não vai ter depressão que vai te paralisar. Não vai ter medo que vai te paralisar. Não vai ter preocupação que vai exceder e te deixar atribulado. Porque a paz de Cristo vai reinar sobre o seu coração. Porque você vai dar liberdade para o Espírito de Deus atuar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cante esta canção pedindo de todo o seu coração, Senhor. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me desses sentimentos que querem me paralisar. Me liberte, Deus, de todo medo, Pai. Porque eu sou sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu vou vencer contigo, Senhor. Se o Senhor estiver aqui, Senhor, eu sou mais do que vencedor, Pai. O Senhor garante que estará comigo todos os dias. E eu tenho que acreditar nisso. Não tenho que duvidar, irmãos. O Senhor é poderoso e verdadeiro nas suas palavras. Ele é fiel para cumprir todas elas. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça. Seria de mim. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça. Seria de mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Oh, aleluia, aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, Deus, eu sei, abaixei. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Fortalece-nos, Senhor. Oh, Jesus, fortalece o nosso espírito, Deus. Nós não queremos nos inclinar às fraquezas
fraquezas, a nossa carne, Jesus. Fortalece-nos. Queremos permanecer diante da sua presença, Senhor. Queremos permanecer confiantes no seu caráter, Senhor, no seu poder, Jesus. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Sim, Deus, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Oh, alebaxei da lama canta, alebaxei. Que assim seja. Nos ajude a melhorar. Jesus, nos ajude. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. Aleluia, Jesus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu estou aqui na casa do chefe. Eles me convidaram para mim estar aqui, né, gravando, participando dessa live, né, do ensino aqui, graças a Deus por tudo que Deus já tem feito, realizado em nosso meio. Nós estamos em mais uma aula, em mais uma escola bíblica,
trabalhando aí o livro, a carta de Paulo aos Efésios. Antes de eu iniciar, eu quero agradecer a Deus por todo o carinho, o apreço dos irmãos, as orações, né, dos irmãos para com a minha vida, que oraram por mim. Graças a Deus, repeti o teste, né, e já foi negativo aí para o Covid-19. Eu estou bem, graças a Deus. E Deus é bom com as nossas vidas. Eu agradeço a todos os irmãos por todo o carinho, todo o apreço, tá, para com a minha vida. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3, onde acredito que hoje nós vamos terminar já aí o capítulo 3 de Efésios. Hoje nós vamos falar da intercessão, a intercessão de Paulo pelos Efésios. Nós vamos falar hoje sobre a oração de Paulo e vendo lá alguns princípios, né, da oração de Paulo, tá? Então nós vamos trabalhar hoje os versículos, Efésios capítulo 3, Efésios 3, versos 14 a 21. Versos de número 14 a 21. Glória a Deus. Efésios 3, versos de número 14 a 21. E é isso, hoje nós terminamos aí o capítulo. Ó, daqui, ó, tá? É gente boa. Hoje nós terminamos o capítulo 3, isso, né? Que termina aí no verso 21. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre a intercessão. Então, Efésios 3, 14 a 21 diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, a nossa aula hoje, volto a repetir, como sempre, vai estar dividida em 3 tópicos. E nós vamos falar sobre a intercessão. No verso de número 14, Paulo diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos estudar a oração na vida de Paulo, nós vamos encontrar coisas gloriosas. Paulo era um homem que orava, e ele orava muito. De modo muito constante, em muitos momentos nas cartas paulinas você vai ver Paulo orando. Atos dos Apóstolos apresenta Paulo como um homem de oração, né? E aqui na carta aos Efésios, Paulo apresenta, ele diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está dizendo: eu me coloco diante de joelhos diante de Deus, eu oro a Deus, eu falo com Deus. E ele está abordando aqui a questão da oração. O tema intercessão nas Escrituras é muito abrangente e importante.
Se tem algo bastante importante para a vida da igreja, é a intercessão, é a oração pelo irmão, é a oração pela obra missionária, é a oração pelo despertamento espiritual, é a oração pela santidade da igreja. Então, é um tema bastante abrangente na Bíblia Sagrada. Tem um texto que eu gosto muito, eu quero que você folheie comigo, deixa eu ver se eu acho esse texto, que está em Colossenses capítulo 4, Colossenses 4, nós vamos ler esse texto aí. Colossenses fica após Filipenses, aí capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, combatendo, o termo grego aqui é como se ele estivesse batalhando, é uma guerra pesada que ele enfrenta. A ideia de combater aqui, o termo grego dá a ideia de uma guerra pesada, de uma luta grande, não era algo fácil, tá? E ele diz, combatendo sempre por vós em orações, ou seja, Epáfras batalhava no mundo espiritual pelos irmãos, como? Orando, intercedendo, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ele batalhava e orava para quê? Para que a igreja estivesse firme, perfeita, consumada, tá? Em toda a vontade de Deus. A ideia de consumada aqui é a ideia de que a igreja cumprir toda a vontade de Deus. Verso 13, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então, Epáfras era um amigo de Paulo, é Paulo aqui que fala de Epáfras, e esse Epáfras, ele batalhava em oração, em intercessão, tá? Então, que a aula de hoje vai chamar nossa atenção, antes de tudo, para isso, para a realidade, a importância de nós estarmos orando e intercedendo. Nós temos muito motivo para orar, muitos motivos para orar, muitos. Nós somos uma igreja que ora muito pouco e devemos orar mais. A nossa lição, como eu já disse, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico aí vai falar sobre corroborados com o poder de Deus. No verso de número 17, o verso de número 16 de Efésios 3 diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que segundo as riquezas da sua glória. Então, Paulo reconhece que Deus é o Deus de quê? De toda a glória, tá? A ideia aqui de riquezas da sua glória é ele apresentar Deus, ele ora ao Deus, que é o Deus de toda a glória. Um homem não tem glória alguma, toda a glória é de Deus. E Paulo cita isso. No capítulo 1, verso 17, Paulo chama o Deus eterno de o Pai da glória, né? O Pai da glória. Então ele reconhece que o Deus a quem ele ora é um Deus glorioso, é o Pai da glória, é o Deus de toda a glória. Significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Então Paulo sabe que ele está orando ao Deus que realmente pode abençoar, ao Deus que realmente pode fazer, ao Deus que realmente pode operar, o Deus de toda a glória. No verso de número 16, ele diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Corroborados, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A gente não pode pensar que a igreja de Éfeso não tinha o Espírito de Deus. Tinha. Quando Paulo fala aqui, para que sejais corroborados pelo seu Espírito no homem interior, não é a ideia de Deus dar o Espírito Santo ao povo, porque o povo de Éfeso já tinha
né? A gente vê isso lá no capítulo 19, que quando Paulo chega, Paulo passa a implantar ali uma doutrina do Espírito Santo mais abrangente, trazendo lá até a questão lá do batismo com o Espírito Santo. Mas o que ele quer dizer aqui é que para a igreja venha a ser revestida. A palavra corroborar, de acordo com o contexto, ela pode significar ratificar, confirmar, comprovar. Né? De acordo com o contexto, a palavra corroborar pode dizer ratificar, confirmar ou comprovar. Mas também, por esse contexto aqui, a melhor interpretação para corroborar é adquirir força ou fortalecer-se. Tá? Então, a ideia que Paulo está transmitindo aqui é que ele ora para que a igreja venha a ser fortalecida, renovada no poder do Espírito Santo no homem interior. Ou seja, para que a igreja de Éfeso venha a ser diariamente renovada, fortalecida. A gente sabe, irmãos, que a gente vive dias difíceis, né? Dias difíceis estamos vivendo. E nós devemos orar para que não só nós, mas toda a igreja do Senhor Jesus venha a ser fortalecida, venha a ser renovada. Nós devemos dobrar os joelhos e orar para que Deus renove a nossa fé, fortaleça a nossa fé. Os discípulos, olhando para Jesus, disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E nós devemos orar também. E essa era a preocupação de Paulo, era algo que Paulo pedia na oração. Era algo que Paulo pedia ali na oração. Então, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tá? No homem interior, a questão da renovação. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 16, tem um texto aí, 1 Coríntios, capítulo 16, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 16, que nos diz, verso de número 13, 1 Coríntios 16, 13, nos diz assim: vigiai, é um texto pequeno, mas forte. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, se Paulo pede para que a gente venha se fortalecer no Senhor, o único caminho é a intercessão, é a oração. Então, que nós venhamos orar. Ainda no verso de número 17, aí de Efésios capítulo 3, ele diz assim, verso 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A palavra habitar aqui no grego é katoikein, que significa habitação permanente e não habitação temporária. Então, a gente não pode pensar que na igreja de Éfeso Cristo não habitava na igreja, sim, mas Paulo orava para que Cristo fizesse uma habitação permanente, né, na vida daquele povo, tá? Uma habitação permanente, de que aquela igreja estivesse diariamente, constantemente, Cristo vivendo o evangelho do Senhor Jesus. Paulo queria orava por uma vida constante para a igreja de Éfeso. A gente vê hoje em dia muitos crentes inconstantes, né? Muita fé inconstante, né, Dan? A gente vê pessoas que hoje tá crente, amanhã já não tá mais. A gente vê pessoas que já aceitou a fé em Cristo, meu Deus, mais de 10 vezes, né? Eu acho que ele já ultrapassou todos os números lá, sabe? Porque ele é inconstante, ele não consegue permanecer. Eu acho que é isso que nós devemos orar, né? Orar, crente, vamos orar para que Cristo habite pela fé constantemente nas nossas vidas, para que nós venhamos ser crentes constantes na fé cristã. Eu sei que dificuldades, todo mundo passa dificuldades, né? Todo crentes verdadeiros
passam provações na fé, mas mesmo com todas as provações, estão constantemente na fé, não abandonam a fé, tá, irmãos? Não abandonam a fé. A batalha da fé é uma batalha que faz a nossa fé evoluir, tá? Faz a nossa fé evoluir. Então nós devemos orar, tá? Que nessa noite, hoje, a partir de hoje, você comece a orar e dizer: Cristo, eu quero que o Senhor habite pela fé constantemente na minha vida. Eu quero ser um crente constante no Evangelho. Eu não quero ficar me afastando, né? Seguindo atrações do mundo e deixando o Evangelho. Não, eu quero ser um crente mais constante, firme. Ore, porque era isso que Paulo orava, era isso que Paulo pedia para os crentes de Éfeso, ali da igreja de Éfeso. Então, vale a pena você orar. Agora vamos ainda para o verso de número 17, ainda diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Primeiro Paulo vai falar da virtude cristã do amor. Veja, ele quando ele ora, ele pede isso, ele usa lá a expressão amor, e é uma virtude cristã. Em João capítulo 4, verso 8, o texto, né? 1 João, vamos lá ler, vamos ver aí, tem um texto muito bom aí, 1 João capítulo 4, verso 8, né? João fala do amor, 1 João 4, 8, deixa eu ver aqui, estou com a Bíblia aqui do pastor Ivan, irmãos, 4, 8, vamos achar o verso 8 aqui. Essa Bíblia é difícil de achar o versículo, viu? É meio atribulada essa Bíblia, né? Mas vamos lá, nós acha. Aqui, diz assim, 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha aí. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, um dos atributos de Deus é o amor, tá? O amor faz parte ali da natureza de Deus. Às vezes nós erramos na interpretação desse versículo. Tem um escritor, já está na eternidade, Dr. Tozer, ele diz que a ideia de João aqui não é definir Deus. João não está definindo Deus, ele está dizendo um fato sobre Deus, né? A gente não pode apenas dizer que João definiu Deus aqui, Deus é amor. Isso é perigoso, porque a gente vai estar criando um certo reducionismo teontológico, né? A gente vai estar reduzindo, fazendo o reducionismo da natureza de Deus. João não tem essa intenção. A intenção de João aqui é abordar um fato, né, de muitos fatos acerca de Deus. Deus é amor. O que ele quer dizer é que um dos atributos de Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus, tá? Então, Deus não é apenas amor. Deus também é amor, mas também ele é justiça, né? E também ele é misericórdia, né, Dan? Ele também é misericordioso, tá? Às vezes pergunta: como entender, pastor? Deus é misericórdia, né? A misericórdia faz parte da natureza de Deus, mas Deus também é justiça. Como a gente entender isso? Se a gente pensar que nós somos pecadores, a partir do princípio que somos pecadores, né, vendidos para o pecado, que éramos por natureza inimigos de Deus, filhos da ira por natureza, né, como diz Paulo no próprio livro de Efésios, como é que Deus usa para a gente de misericórdia? E a justiça dele onde está? É aí que a gente vê a grandeza, da obra de Cristo no Calvário, não é isso? Deus cobra a sua justiça na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados.
É Ele que paga a nossa conta, tá? Deus, o Deus de amor e misericórdia, está em Cristo Jesus. No Calvário, Ele é o Deus de amor, de misericórdia e de justiça. Ele nos ama e pratica a justiça, né? Cristo Jesus no Calvário, morrendo em nosso lugar e nos resgatando. Então você vai ver que Deus, ele não abdica de uma natureza para usar outra, não. Deus, ele num todo, ele tem todos esses atributos e ele age conforme esses atributos. Então Deus é amor. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Aí o texto diz assim, arraigados e fundados em amor. Então, Paulo vai usar, né, a palavra arraigados, a ideia de uma árvore de raízes profundas, né? Uma árvore de raízes muito profundas, arraigados e fundados, ele traz a ideia de um edifício, né, bem fundado sobre uma rocha. Então ele diz que a igreja, Paulo ora para que nós venhamos ser arraigados e fundados em amor, né? Arraigados e fundados em amor. Por quê? Porque Paulo sabe que a base do evangelho é o amor. A base do evangelho é o amor. Se a gente não estiver arraigado e fundados nesse amor, a nossa fé não continua, a nossa fé não permanece, a nossa fé, ela não prossegue, não consegue prosseguir viva, ela não consegue. Então Paulo ora para que a gente venha estar arraigados e fundados em amor, né? É bom a gente analisar na nossa vida qual é a dimensão do nosso amor, né? Qual é a natureza do nosso amor no Evangelho, né? O quanto a gente ama o Evangelho. É bom a gente analisar o quanto a gente ama o Evangelho, até que ponto eu amo o Evangelho, até onde eu vou pelo Evangelho, até onde estou disposto a me doar pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Isso vai apresentar a dimensão da sua raiz na fé cristã, né? Isso vai apresentar se você é uma árvore que está, ou uma plantinha que está ali bem na superfície, né? O que tem de crente assim, né, Dan? É igual aquela passagem lá que Jesus falou. O sol quando bate logo morre porque não tem raiz profunda. Não tem. E isso o que é isso, pastor? É um defeito no nosso amor pelo Evangelho. O nosso amor não é tão profundo e nós devemos pensar nisso e refletir. E Paulo orava por isso. Paulo orava. Coisas que nós não estamos muito acostumados a pedir em oração, não. A gente pede muita coisa em oração, mas dificilmente pedimos para que Deus venha aprofundar as nossas raízes no Evangelho, para que a gente venha estar cada vez mais fundamentados na fé cristã, para amar cada vez mais a fé cristã. Aí ele fala da intensidade do amor de Cristo, no verso de número... Vamos ainda ler 1 Coríntios 13, para a gente falar da base, estamos ainda falando da base do amor. Então, aqui a lição pede uma referência, 1 Coríntios 13, versos 1 a 3, 1 Coríntios 13, que é chamado aí o capítulo do amor, né? O capítulo do amor, 1 Coríntios 13, verso 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Veja o que Paulo está dizendo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, não só dos homens, mas a língua dos anjos. Veja que Paulo traz a ideia aqui de algo transcendente, né? Está falando de língua dos anjos. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Não valeria muita coisa, não. É o que Paulo quer dizer. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Veja a característica do crente que Paulo apresenta aqui. Ele apresenta um crente o quê? Que tem o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, seria um dos maiores teólogos aqui, talvez, conhecedores das Escrituras, né? E ainda que tivesse toda a fé, ou seja, um crente que chegou aí ao ápice da fé, talvez,
o que demonstra aqui, de maneira que transportasse os montes. Imagine você orar e para os montes se transportar, ou seja, a ideia que Paulo diz aqui é ter fé, que quando você ora, Deus opera um milagre. Imagine você ter uma fé desse jeito. Mas se você tivesse tudo isso, mas não tivesse amor, Paulo diz, não valeria nada. E esse versículo é importante para dias como hoje, que a gente prefere muito mais os dons espirituais do que o fruto do Espírito, né? A igreja do presente século é uma igreja que busca muito os dons espirituais, né? Os dons de profecia, a manifestação de dons espirituais, mas a gente não busca, né, produzir o fruto do Espírito, que o amor ali é a base de todos os frutos. Então Paulo diz, o crente pode ser tudo isso, mas se ele não tiver amor, não adianta, não vale, não funciona, né? E aí ele diz aqui no verso de número 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e não tivesse amor, ainda que toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, aquela pessoa que se doa para o pobre, doa a vida em causa do outro, mas se não for através do amor, tá? Se ele estiver fazendo isso por glória própria, porque quer glória para ele, não adianta, não vale. Tem que ter o amor. Então Paulo está dizendo aqui, a base da fé cristã é o amor. Por isso que ele diz, esteja arraigado e fundado em amor. Porque o amor é a aprovação do seu serviço na fé cristã. Então aí a gente tem que pensar, o que é que nos motiva a servir o reino de Deus? O que é que nos motiva? O que é que nos leva a cantar? O que é que nos leva a louvar na igreja? O que é que me leva a pregar na igreja? Qual é o motivo que me conduz a ser um educador cristão? O que é que me leva a fazer algo no reino de Deus? É a glória própria? É o orgulho? É porque eu tenho um interesse muito pessoal? Se for isso, é um problema. Nós devemos pensar em servir por amor, servir ao reino de Deus, fazer tudo com amor, porque é aí onde está a base do reino de Deus. A intensidade do amor de Cristo, verso de número 18 e 19 de Efésios 3, vamos ver aí, verso 18 e 19. A partir do verso 17, para a gente tentar entender, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade. Veja, Paulo está apresentando aqui a dimensão do amor de Cristo, né? Ele fala de quê? Ele fala de largura, né? Ele fala de largura, ele fala de comprimento, ele fala de altura e de profundidade. De quê? Do amor de Cristo. Paulo está dizendo aqui que o amor de Cristo, a dimensão dele é gigantesca, não tem como medir. Para todas as áreas, o amor de Cristo, ele vai abrangendo, tá? A gente tem que pensar nisso. Aí, verso 19, ele diz assim, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude, de toda a plenitude de Deus. Veja que para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus, primeiro você tem que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então o que é que Paulo está dizendo? Para ter, primeiro eu preciso conhecer. Aí aqui a gente aponta a importância da educação cristã.
a importância de a gente aprender acerca do Evangelho, a importância de a gente participar da escola bíblica, a importância de a gente assistir às lives de escola bíblica. O pastor Ivan tem sempre dito isso aqui, a live de hoje, né, que é estudo bíblico, é a que tem menos quantidade, as pessoas menos assistem, participam. Só que a educação cristã é importantíssima. E Paulo diz, e conhecer para que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus, é necessário conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E para conhecer tem que estudar, tem que procurar aprender, tem que procurar ler, tem que participar da escola bíblica, tá? Às vezes a gente está querendo tanto poder, mas a gente não quer se esforçar para aprender acerca do poder que a gente quer ter, né? A gente não quer se esforçar para isso. Então vamos participar aí das lives de escola bíblica, vamos participar, vamos nos esforçar cada vez mais, tá? Para estar participando, para estar aprendendo. Vamos começar a ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia, comprar lição bíblica, ler bons livros. É importante a gente crescer. Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, tá? Na graça e no conhecimento. Então nós devemos aprender cada vez mais de Deus. E o último tópico vai falar da bênção de Deus que excede. A bênção de Deus excede o pensamento humano. O primeiro tópico a gente falou de corroborados no poder do Espírito, né? É aquela questão de a gente estar sempre se renovando, orando para estar sempre se renovando no poder de Deus, para que Cristo habite cada vez mais em nossas vidas, ele habite não temporariamente, mas permanentemente, tá? A gente procurar ser crentes cada vez mais firmes na fé, tá? Cada vez não crentes inconstantes, levados aí por todo o vento de doutrina, por toda nova teologia que chega, né? Vai se vendendo. Não, vamos ser crentes firmes, crendo em Deus, tá? O segundo tópico falou sobre arraigados e fundados em amor. A base da fé cristã é o amor, né? O amor faz parte ali, é uma das naturezas de Deus, faz parte de um dos atributos morais de Deus, tá? Então Deus em sua essência também é amor. Nós devemos entender isso e orar para que venhamos estar cada vez mais arraigados e fundados em amor. É fundamental para a nossa fé cristã. E o último tópico fala: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Por que a bênção de Deus excede o pensamento humano? Porque Deus é transcendente, Deus é infinito, né? A gente é finito, então a bênção de Deus ele vai muito além. Então Paulo vai falar da dimensão no verso de número 20, aí diz assim, ó, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tá? Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, né, que em nós opera. Aí a gente pode lembrar lá de Jacó, quando Jacó se encontrou com José, anos depois ele se encontrou com José, 17 anos depois, Jacó está à beira da morte, e ele chama José para ter uma conversa. José leva os filhos dele para Jacó abençoar, e Jacó disse assim: eu não pensava nem te ver, mas agora eu tenho a oportunidade de ver até os teus filhos, a tua descendência, né? Então, assim, Deus deu a Jacó além daquilo que ele imaginava, e é isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir nem aquilo que a gente está orando, às vezes a gente já ora sem fé, mas Deus, na sua misericórdia, nos dá além daquilo que a gente tanto queria, tá? E vai além. Tem um texto aí, eu quero que você leia, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo está dizendo aqui, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, ou seja, o pastor Ivan nem imaginou, não chegou a imaginar, são que Deus preparou para os que o amam. Paulo está falando, né, do que a dimensão da bênção que Deus pode dar ao servo dele, aquele que o busca. A gente tem uma mania, a gente tem o hábito de interpretar esse texto errado. Normalmente, quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa naquelas benesses futuras da eternidade, né? A gente não tem a condição de imaginar como é o céu, e é um fato, a gente não tem plena certeza de como será o céu, aquela questão da eternidade. Mas quando Paulo cita esse texto aqui, ele está falando da pessoa de Cristo Jesus. No verso de número 3, no verso 4 ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No verso 2 ele fala, eu não quis saber de nenhuma outra coisa, senão de Cristo Jesus e este crucificado. Tá? Então, a ideia do que Paulo diz aqui, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, ele está falando no plano da salvação, na pessoa de Cristo Jesus. Como eu falei semana passada, nenhum judeu imaginava que o rei que havia de vir, que o Messias que havia de vir, viria com uma obra muito maior do que aquilo que os judeus imaginavam. Os judeus imaginavam um Messias político para salvar apenas Israel em questões políticas, mas o Messias que Deus queria enviar era o Salvador do mundo, não só o Salvador político de Israel, mas o Salvador de todos os pecadores. Era isso que Deus queria para o povo. E no verso de número 10, ele diz assim, mas Deus nos revelou, né, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas de Deus. Então, pelo Espírito ele revelou a mensagem do Calvário, a obra de Cristo Jesus no Calvário. E para acabar, Paulo vai falar veja o verso de número 21 de Efésios 3, ele diz, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então veja que Paulo vai abordar a questão da adoração na igreja. A igreja vive para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Se você ver comigo aí em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar várias vezes sobre a glória de Deus em Efésios. Efésios 1, verso de número 6. Veja o verso 6. Ele diz assim, Efésios 1, 6. Aqui, diz assim, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Paulo está dizendo, Deus nos justificou para louvor e glória da sua graça. É o que Deus tem em mente aqui. Ainda o verso de número 12. Verso de número 12, ele diz assim, verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Ele está dizendo, Deus nos salvou para que fim? Para que motivo? Para sermos para louvor da sua glória. Então, louvor a Deus. Verso de número 14, ainda o verso 1, capítulo 1, verso 14, aí perto. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Por isso que no final do capítulo 3, Paulo diz, a esse glória na igreja, que a igreja adore a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te chamou para isso, que a sua vida sirva para a glória de Deus, que a sua vida seja para louvor e glória de Deus, que a sua vida seja um motivo para que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque foi para isso que Cristo Jesus nos salvou. Amém? Então que Deus abençoe você. Terça que vem estaremos de novo aqui na nossa próxima aula, querendo Deus, nosso pastor. Amém, a paz do Senhor a todos, feliz com Jesus, feliz por tudo que Ele tem nos concedido, pelas maravilhas. Está aqui o pastor Marcelo, né, já também curado,
Verdade. Ele não tem mais coronavírus, só tem agora o coroa velho. Mas Jesus é bom em todo tempo. Palavra é sempre importante, né? Fortalece as nossas vidas, fortalece a nossa fé em Cristo. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida dos irmãos que estão aí cultuando conosco. Lembrando que, se Deus assim nos permitir, quinta-feira, também às 19 horas, domingo às 18, nós estamos pleiteando aí, possivelmente, retorno no dia 5 do próximo mês. Quando eu fiz um vídeo falando do meu estado, eu falei, nós estaríamos parando mais ou menos 30 dias, né, para restabelecer a saúde plena. Então, estou aí, vai se preparando, creio em Deus que dia 5 nós vamos retornar ao culto presencial, claro, com o número de pessoas reduzidas, não sei se até lá mudar alguma coisa, mas nós vamos trabalhar para isso, para fazermos a ceia do Senhor, domingo dia 5 pela manhã e à noite, às 18 horas, 2 períodos, para atender o maior número de pessoas possíveis, e os demais vão estar aí recebendo a ceia. Nós vamos ver como vamos fazer essa logística para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, continue orando por nós, pela igreja, pelos aqueles mais necessitados, né? A Bíblia diz para a gente orar pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados, mas também vamos orarmos uns pelos outros. Verdade. Então, que Deus abençoe, que o Senhor continue guardando, que a palavra tenha encontrado guarida, lugar no seu coração, na tua alma, que Deus continue te fortalecendo poderosamente. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, pedir que Ele continue com a sua mão estendida sobre nós. Aliás, mesmo se eu falar que eu não quero, Ele vai continuar tão misericordioso, que a Bíblia diz que a mão dele está estendida, né? Não está encolhida. Verdade. Mas pedir que ela se movimente, haja ao nosso favor pela sua graça e misericórdia. Senhor Deus, Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui na noite deste dia. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor já nos tem concedido de vida, o alimento, o sustento, a provisão no dia de hoje. Obrigado pelo alimento espiritual desta noite, a vida do teu filho, pastor Marcelo Hélio. Abençoe ele poderosamente, e também a todos aqueles, Senhor, que professam a fé em Cristo. Se há alguém desanimado, que venha se animar, se fortalecer, pois a tua palavra é vida, Senhor, para nós. Abençoa, Senhor, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor, assim como o Senhor tem feito conosco. Tu és um Deus ricamente em graça e misericórdia. Continua, Senhor, ó Deus, dirigindo os nossos passos, o nosso deitar e o levantar seja o Senhor. Nos conceda a noite em paz, o Senhor te conceda um sono do justo e reparador. Que o Senhor amanhã, segundo a vontade dele, nos desperte para um novo dia, cheios de fé e de esperança, debaixo da graça, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do grande Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Santo Espírito de Deus seja com todos e assim permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.